Você já acordou às 3 da manhã sentindo que algo estava diferente. O silêncio era mais denso, o ar mais pesado e parecia que o mundo ao seu redor havia parado. Pois saiba, isso não é um acaso. Esse é o momento onde o tempo, como você conhece, começa a falhar. Onde a realidade tridimensional se dobra revelando uma brecha. É nesse intervalo que a espiritualidade chama e poucos escutam. Enquanto muitos sentem medo, ansiedade ou pensam que estão apenas com insônia, a verdade é outra. Você está sendo despertado para algo maior. Existe uma razão pela qual rituais, invocações e manifestações espirituais mais intensas acontecem exatamente às 3 da manhã. É quando o véu que separa o mundo físico do espiritual se torna mais fino. E se você souber usar esse momento com consciência, pode atravessar esse portal e despertar para uma nova realidade. Deixe aqui nos comentários: eu estou pronto para despertar. E sinta a energia dessa afirmação ecoar dentro de você. Seu despertar já começou. Para compreender o que realmente acontece às 3 da manhã, precisamos romper com a ideia linear do tempo, aquela que diz que o passado já foi, o presente é agora e o futuro está por vir. Essa visão é tridimensional, limitada pelos nossos sentidos humanos. Mas e se o tempo for, na verdade, uma ilusão da consciência? Essa é a base dos estudos do neurocientista e místico mexicano Jacobo Greenberg, cuja teoria da síntese do campo neuronal revela algo profundo. A realidade é moldada pela percepção e o tempo é uma construção da mente. Greenberg argumentava que o Criador, a consciência suprema, não observa o tempo como nós. Ele o vê em 4 dimensões. Para ele, tudo já aconteceu. Isso não significa que estamos presos a um destino imutável, mas sim que Deus já está no nosso futuro, porque Ele o contempla fora da linha do tempo. O despertar às 3 da manhã é o ponto onde essa perspectiva superior toca a nossa. Um momento onde o campo energético se altera e a mente, se receptiva, pode acessar níveis mais elevados de consciência. Não é superstição, é ciência da consciência. É espiritualidade ancorada em neurociência. Vivemos aprisionados em uma linha, ontem, hoje, amanhã. Essa linha é o que chamamos de tempo. Ele parece real. Nós envelhecemos, sentimos os segundos passar. Planejamos o futuro baseando-nos em um passado que já se foi. Mas tudo isso é apenas uma percepção tridimensional, limitada por nossos 5 sentidos. O tempo, como o conhecemos, é uma experiência psicológica, não uma estrutura objetiva. Jacobo Greenberg afirmava que a realidade que experienciamos é apenas uma projeção mental de um campo informacional maior, o campo neuronal. Nesse campo, o tempo não é linear, mas sim simultâneo. Tudo já está acontecendo. Passado, presente e futuro são apenas posições diferentes de atenção dentro desse campo. O Criador, a consciência que permeia tudo, observa de fora dessa linha. Ele enxerga em 4 dimensões. O que para nós é futuro, para ele é memória. É por isso que tantas profecias espirituais e revelações sagradas falam com tanta certeza do que está por vir. Não é que o destino esteja escrito como uma prisão imutável. É que na dimensão do Criador, o tempo já foi absorvido como uma totalidade. Ele não adivinha o que vai acontecer. Ele vê, porque, para ele, já aconteceu. Essa compreensão muda tudo, porque quando você se alinha à consciência divina, mesmo que por breves instantes, você acessa um estado onde o tempo se dobra e novas possibilidades emergem. É o que acontece nos momentos de intuição poderosa, nos déjà-vus, nas sincronicidades que parecem mágica. Na verdade, são rachaduras na ilusão do tempo, permitindo que você perceba algo fora do seu eixo tridimensional. Mas por que não vivemos nesse estado o tempo todo? Porque nossa mente foi condicionada a perceber a realidade como uma sequência lógica. Precisamos disso para operar no mundo material, trabalhar, interagir, planejar. No entanto, ao fazer isso, nos desconectamos da perspectiva espiritual onde tudo já está criado e onde você não precisa correr atrás do futuro. Você só precisa alcançá-lo internamente, pois ele já existe. O Criador não criou o universo passo a passo. Ele manifestou tudo num ato atemporal. Sua consciência abrange todos os eventos de uma só vez. Quando você desperta espiritualmente,
começa a perceber isso, e o tempo deixa de ser uma prisão, passa a ser uma ferramenta. E é nesse ponto que entra a hora sagrada das 3 da manhã, o momento em que você tem a chance de tocar essa consciência superior. Às 3 da manhã, o mundo parece mais silencioso, mais denso, mais misterioso. Mas o que está acontecendo de verdade nesse horário vai muito além do que os olhos conseguem ver. Em muitas tradições espirituais e esotéricas, acredita-se que esse é o momento em que o véu entre os mundos se torna mais fino. A barreira entre o plano físico e o plano espiritual se enfraquece, abrindo um portal invisível que permite que energias, mensagens e percepções sutis cruzem com mais facilidade. Não é por acaso que tantos rituais, invocações, meditações profundas e até práticas ocultas são realizadas nesse exato horário. Às 3 da manhã, o campo eletromagnético da Terra se comporta de forma diferente. A atividade mental coletiva está em baixa, a maioria das pessoas está dormindo, e isso cria uma espécie de vácuo vibracional que favorece o acesso a estados ampliados de consciência. É como se o ruído do mundo diminuísse, permitindo que a alma escute aquilo que durante o dia é abafado pelo caos cotidiano. Do ponto de vista energético, esse horário também é conhecido por ser carregado de forças densas. Muitos relatam sentir presenças, ansiedade, calafrios ou sonhos intensos ao acordar nesse período. Isso ocorre porque, com o véu enfraquecido, há maior trânsito de entidades e vibrações do plano espiritual. Mas é preciso compreender algo essencial. Essa energia não está aí para te assustar, mas para te testar. A escuridão que se sente às 3 da manhã é o último portal antes da iluminação. Quem consegue passar por ela com consciência desperta para uma nova percepção. Essa hora é como uma ponte entre a limitação e a expansão. Aqueles que despertam nesse horário não estão sendo perturbados, estão sendo chamados. Acordar às 3 da manhã não é sinal de insônia comum. É sinal de que algo dentro de você está rompendo com os velhos padrões. Seu espírito está tentando te mostrar que há mais além da matéria, que sua consciência está sendo puxada para fora da ilusão. É por isso que esse horário exige atenção. Se você acorda frequentemente nesse período, não volte a dormir imediatamente. Sente-se, respire fundo, medite, ore ou simplesmente observe seus pensamentos. Esse é o momento em que portais se abrem dentro de você. A intuição fica mais aguçada, insights surgem com mais clareza e, se você estiver receptivo, pode receber respostas que estava buscando há muito tempo. Às 3 da manhã, a alma sussurra verdades que o ego, durante o dia, silencia. Esse é o horário em que o invisível se torna visível para quem tem olhos internos abertos. O véu não cai à toa. Ele se afina para que você desperte. Acordar entre 3 e 4 da manhã pode parecer, à primeira vista, uma simples quebra de sono. Mas para quem está em processo de expansão de consciência, isso é muito mais que um distúrbio fisiológico. É um sinal claro de que a sua alma está chamando por atenção. É como se, em silêncio, algo dentro de você estivesse sussurrando. Acorde, veja além. O momento é agora. Esse período é conhecido como a hora da alma. De acordo com a medicina tradicional chinesa, é justamente entre 3 e 5 da manhã que o meridiano dos pulmões está mais ativo, responsável pela respiração, pela liberação de mágoas, tristezas e dores emocionais. E o que isso revela espiritualmente? Que esse é o horário em que a alma tenta te libertar de tudo o que você reprimiu. É quando sua consciência entra em contato com os níveis mais profundos do ser. Jacobo Greenberg diria que, nesse momento, os campos neurais estão menos ocupados com a lógica e mais abertos para a captação do invisível. O ego está adormecido e o ser essencial se aproxima da superfície. Por isso, muitas pessoas relatam acordar com pensamentos intensos, com o coração acelerado, com sensações que não sabem explicar. É a alma atravessando os limites do corpo e tentando se expressar. Mas por que isso acontece às 3 da manhã e não em outro momento? Porque essa janela vibracional específica coincide com o ponto mais frágil da estrutura mental cotidiana. É quando a mente racional está mais vulnerável e a intuição mais ativa. É um campo de transição.
Você não está nem completamente acordado, nem completamente dormindo. E é nesse estado intermediário que as mensagens mais importantes podem ser recebidas. Sonhos lúcidos, revelações espirituais, sensações de presenças, tudo isso pode emergir nessa faixa de horário, e nada disso é coincidência. O ato de acordar repetidamente nesse horário é um convite para sair do piloto automático. É como se o universo estivesse tentando te tirar da hipnose diária e dizendo: há mais, preste atenção. E quanto mais você ignora esse chamado, mais intenso ele pode se tornar. Até que um dia, você não consiga mais voltar a dormir, porque é a vida que está te acordando. Portanto, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, não veja isso como um problema. Veja como uma oportunidade. Levante-se com calma, respire, fique em silêncio, medite, escreva o que sente, pergunte à sua alma o que ela quer dizer. Esse é o momento onde a porta da percepção está aberta e atravessá-la pode mudar tudo. Você não está acordando à toa, você está despertando, e isso muda absolutamente tudo. Muita gente associa o horário das 3 da manhã com algo sombrio, pesado, até assustador. E existe um motivo real por trás dessa sensação. A energia predominante nesse período da madrugada é densa. Antigos ocultistas, magos e líderes espirituais sabiam disso, e por isso escolhiam esse momento para realizar rituais e invocações. Porque, paradoxalmente, é no meio da escuridão que a transformação se torna mais possível. Mas o que torna esse horário tão carregado? Durante a madrugada, o campo energético coletivo da humanidade está mais baixo, a maioria está inconsciente, e os pensamentos de medo, culpa, dor e frustração acumulados ao longo do dia ainda estão pairando no plano sutil. Como poucas pessoas estão despertas nesse horário, essas energias se movimentam com mais intensidade e liberdade. O que se sente, portanto, não é apenas uma vibração individual, mas um campo coletivo denso que envolve o planeta. Além disso, o corpo físico entra em um estado de vulnerabilidade natural. A frequência cerebral diminui, os batimentos cardíacos desaceleram e o sistema nervoso se aproxima do repouso mais profundo. Isso cria uma brecha no escudo mental, tornando você mais sensível a tudo que está ao seu redor, inclusive às energias invisíveis que durante o dia passam despercebidas. Por isso, quem acorda nesse horário muitas vezes relata a sensação de opressão no peito, pensamentos negativos, arrepios, angústia sem motivo. É como se estivesse atravessando um túnel escuro, sem saber para onde está indo. Mas aqui está o ponto crucial. Essa escuridão não é um castigo, é um convite, um teste, uma oportunidade de atravessar um portal de consciência que está oculto pela densidade, mas que guarda uma luz grandiosa do outro lado. A diferença está em como você reage a esse momento. Se você alimenta o medo, a negatividade se amplifica. Se você entra em desespero, a energia se fecha ainda mais. Mas se você respira, se conecta e decide olhar para dentro com coragem, algo acontece. Você transforma a densidade em expansão. A escuridão se torna um espelho. E você passa a enxergar não apenas o que está fora, mas o que ainda precisa ser iluminado dentro de si. Jacobo Greenberg afirmava que todo campo vibracional é neutro até que nossa percepção o codifique. Ou seja, o que você sente como energia negativa pode, na verdade, ser um campo de transformação bruta, pronto para ser moldado pela sua consciência. O medo só tem força quando você acredita que está sozinho. Mas ao perceber que esse momento é parte de um processo maior de despertar, tudo muda. Portanto, da próxima vez que sentir o peso das 3 da manhã, lembre-se, você não está em perigo. Você está em transição. E se tiver coragem de atravessar, do outro lado há um novo nível de clareza esperando por você. Se há algo que impede muitas pessoas de aproveitar o potencial espiritual das 3 da manhã, é o medo. O medo do desconhecido, o desconforto com o silêncio absoluto, a sensação de estar vulnerável diante de algo invisível. Mas a verdade é que esse medo não é um obstáculo fixo, ele é uma porta. E toda porta, quando encarada com consciência, pode ser atravessada. O primeiro passo para transcender o medo é mudar a forma como você interpreta esse momento.
O medo se alimenta da ideia de que há algo errado, que você está em perigo, que está fora de controle. Mas quando você entende que está acordando às 3 da manhã, não por acaso, mas por propósito, o medo perde força. Você não está sendo atacado, está sendo acordado. O universo está te chamando para uma conversa íntima, profunda e reveladora. Para aproveitar essa janela de clareza espiritual, é necessário criar um pequeno ritual pessoal. Não precisa ser algo complexo, bastam algumas atitudes simples, feitas com intenção. Por exemplo, ao acordar, em vez de se assustar ou tentar voltar a dormir, sente-se na cama e coloque as mãos sobre o coração. Respire profundamente. Sinta-se presente no seu corpo. Afirme mentalmente: estou seguro, estou desperto, estou pronto para receber. Esse gesto muda a frequência. O que era medo começa a se dissolver em presença. Quando o corpo sente que está em segurança, ele permite que a consciência se expanda. E é nesse estado que a clareza começa a surgir. Pensamentos profundos, respostas para questões que pareciam confusas, ideias que iluminam caminhos, tudo isso pode vir à tona nesse exato instante. Outra prática poderosa é a oração ou a meditação guiada. Ao focar sua mente em algo superior, você interrompe o ciclo automático de pensamentos negativos e sintoniza uma vibração mais elevada. Você pode usar afirmações como: estou me conectando com a sabedoria do Criador. A minha alma está pronta para despertar. Tudo o que preciso saber será revelado com amor e clareza. A repetição dessas frases, combinada com respiração consciente, ativa uma mudança vibracional imediata. É como se você dissesse ao universo: eu estou aqui, estou pronto. E ao fazer isso, uma onda de serenidade toma conta do seu campo energético. Além disso, é importante registrar o que você sente e percebe. Tenha um caderno ao lado da cama. Anote qualquer visão, pensamento ou emoção. Muitas vezes, mensagens profundas chegam em forma de intuição ou imagens simbólicas. Anotar é uma forma de honrar esse contato e dizer ao universo que você está atento. Transcender o medo não é negar que ele existe, é acolher a experiência e decidir não se identificar com ela. A madrugada não precisa ser um momento de escuridão emocional. Pode ser o ponto mais silencioso da sua luz interior. E quando você encara essa escuridão com coragem, a clareza espiritual que surge é tão nítida que parece um renascimento. A maioria das pessoas vive repetindo os mesmos ciclos, os mesmos medos, os mesmos pensamentos, todos os dias. E tudo continua igual, porque elas permanecem no mesmo estado de consciência. Mas quando você se permite atravessar a madrugada com os olhos da alma abertos, algo dentro de você começa a se reorganizar. E esse movimento silencioso, quase imperceptível no início, pode se transformar em um verdadeiro salto quântico. Mas o que isso significa, de fato? Um salto quântico não é um evento milagroso que vem de fora. É uma expansão abrupta do seu campo de percepção. É quando, de repente, você enxerga a vida de um ponto completamente novo. Os problemas que antes pareciam gigantes perdem força. As respostas que pareciam distantes se tornam claras. E uma nova energia começa a circular dentro de você, empurrando sua vida para uma direção mais elevada. Ao atravessar o portal espiritual das 3 da manhã com consciência, você acessa uma dimensão onde o tempo se dissolve, os sentidos se aprofundam e a sua mente se conecta ao campo da consciência universal. É como sintonizar uma nova frequência. Tudo o que estava confuso se organiza. Tudo o que estava travado começa a fluir. Mas isso só acontece para quem não volta a dormir por dentro. Esse salto acontece porque, naquele momento específico, você não está mais operando a partir do ego. Você está vibrando a partir do seu eu superior. É como se a sua alma estivesse no comando. E quando isso ocorre, você começa a pensar, sentir e agir a partir de um novo lugar. Um lugar onde o medo não dita as regras. Onde o passado não define mais o que vem pela frente. Onde o tempo já não te aprisiona, porque você compreende que tudo já está acontecendo no eterno agora. Jacobo Greenberg dizia que a realidade se adapta ao modelo perceptual do observador. E quando o observador muda sua frequência,
a realidade precisa responder. Isso significa que, ao acordar às 3 da manhã e escolher elevar sua vibração, você não está apenas mudando sua energia, você está moldando uma nova versão do seu futuro. Não é coincidência que muitos relatos de transformação profunda começam com um simples despertar nesse horário. Pessoas que mudaram de vida, que encontraram propósito, que receberam mensagens, inspirações ou visões que alteraram completamente sua trajetória. Tudo isso nasceu de uma escolha: atravessar o desconhecido com fé. Esse é o salto quântico. Sair do ciclo do medo e entrar no fluxo da consciência. Deixar de se sentir vítima do tempo e se tornar co-criador da sua realidade. A madrugada não é o fim da noite, é o início do dia. E quando você atravessa esse momento com coragem, clareza e intenção, você não apenas desperta, você renasce. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. E agora que você compreendeu o verdadeiro significado de acordar às 3 da manhã, o próximo passo é seu. Não ignore mais esse chamado. Quando a madrugada te despertar, esteja presente. Respire fundo. Eleve sua mente. Conecte-se com o que é maior do que você e ouça o que sua alma tem a dizer. Esse momento não é para ser temido, mas honrado. A cada vez que você escolhe a consciência ao invés do medo, um novo caminho se abre. Um novo nível de entendimento surge. E a vida começa a responder com sincronicidades, clareza e transformação. Então, a partir de hoje, use esse portal a seu favor. Crie seu próprio ritual, mesmo que simples. Medite, ore, visualize, escreva. Esteja disponível para receber. O universo recompensa quem está desperto. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como essa. E compartilhe este vídeo com alguém que também tem acordado durante a madrugada. Vamos juntos espalhar luz e consciência. E lembre-se, quando o mundo dorme, o espírito desperto trabalha. Às 3 da manhã tudo muda, inclusive você.